Paz e graça para você que está me seguindo. Eu estou agora começando uma nova sequência de vídeos em resposta às postagens que os irmãos e as irmãs fizeram lá no Instagram a respeito do que gostariam de me ouvir. E essa minha primeira manifestação vai ser tentando responder de maneira simples, resumida e objetiva como eu vejo os eventos atuais ligados à guerra de Israel, principalmente a essa última, né? A guerra de Israel com o Irã. Mas a cada postagem eu vou responder a outras perguntas de outras naturezas e também fazer comentários sobre outras coisas, porque as sugestões dos irmãos e das irmãs foram muito ricas. Eu espero estar à altura para, pelo menos, ajudar você com uma visão mais prática, menos teórica, das coisas que estão acontecendo à nossa volta e das coisas que a Bíblia ensina para a nossa vida cotidiana. A guerra de Israel com o Irã surpreendeu a muita gente, não todos, é lógico, os mais preparados pela geopolítica contemporânea já esperavam alguma coisa assim, porque Israel vinha ameaçando o Irã já há um bom tempo para que o Irã parasse o seu programa nuclear, porque manifestadamente o Irã demonstrava a necessidade, a vontade, o desejo de exterminar Israel por meio da energia nuclear. Então Israel agora está cumprindo as ameaças que fez. Agora, quem é o Irã? Na Bíblia, o Irã, de forma muito resumida, é a Pérsia, né? O antigo reino persa, que unido com o reino Medo, deu origem ao Império Medo-Persa, que derrubou Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi a primeira pessoa no universo a receber uma revelação de Deus, embora ele não tivesse condição de interpretá-la, de que o Império Medo-Persa iria vencê-lo. É a famosa estátua, né, com a qual ele sonha, não aquela que ele cria para todo mundo adorá-lo, não. Uma estátua com a qual ele sonha, formada pela cabeça de ouro, que era o Império Babilônico, e depois viria o peito e os braços de prata. Interessante que o peito é duplo, os braços são duplos, e o Império Medo-Persa era um império duplo também. Não é? Os medos e os persas, né, com Ciro e Dario e Ciro, tanto faz, acabam vencendo o Império Babilônico. Deus revelou a Nabucodonosor e, por meio de Daniel, interpretou que o Império Medo-Persa seria o grande império a dominar o mundo daquela época. Depois viria o Império Macedônico, o grego, né, com Alexandre o Grande, e o Império Romano, representado pelas duas pernas de ferro. Também um império dividido, né? Todo mundo sabe pelo curso da história que Roma tinha o Império Oriental, com sede em Roma, e o Império Ocidental, com sede em Roma, e o Império Oriental, com sede em Constantinopla, ou Istambul, como é chamada hoje. Muito bem. Aliás, a história do Brasil está bem ligada a esse domínio, né, lá de Constantinopla. O que acontece é que, na visão que Deus deu a Nabucodonosor, o babilônico, a cabeça de ouro, depois dos 4 impérios, que mais tarde, na profecia de Daniel, aparece no capítulo número 7 do seu livro, voltam com outras figuras, são figuras de animais. Depois desses 4 grandes impérios da história, surgiria um 5º império que lembraria, né, a mistura do último império com a fraqueza dos anteriores. São os pés de ferro misturados com barro. E o animal, que aparece também em Daniel 7, com uma mistura dos animais precedentes. Veja, isso é muito importante que você entenda. Infelizmente, muitos de nós, pregadores da Bíblia, instrutores da Palavra de Deus, muitas vezes caímos na armadilha de sermos presas dos sistemas que nós adotamos para interpretar a Bíblia. Eles não são sistemas ruins,
Não é errado ser historicista, dispensacionalista ou idealista, enfim. O sistema hermenêutico não... Todos eles têm grandes vantagens e foram feitos para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Mas quando nós nos tornamos reféns desses sistemas, nos prendemos a uma armadilha que muitas vezes Satanás usa para nos desviar a atenção. Por exemplo, existem os irmãos e as irmãs que são historicistas. Eles olham para a Bíblia, interpretam as profecias e tentam encontrar na história o cumprimento de cada uma dessas profecias. Isso funciona em relação às profecias de Daniel, em relação às profecias de Ezequiel e de outros profetas da Bíblia. Mas quando você transporta esse sistema para o Apocalipse, aí as coisas não funcionam tão bem. A gente acaba cometendo equívocos. Por causa disso, há muita gente que se opõe ao sistema historicista e diz, não, está tudo errado. Como assim está tudo errado? É óbvio que a perspectiva historicista de leitura das profecias fez grandes acertos. Um dos erros que a gente comete, por exemplo, é negar que a profecia de Ezequiel 37, sobre o Vale dos Ossos Secos, diz respeito à restauração contemporânea do Estado de Israel, e não apenas à restauração de Israel na época do exílio. Até porque, se você transportar Ezequiel 37 apenas para a época do exílio, não se cumpriu até hoje. Porque lá está dito que Deus daria o Espírito dele ao Israel redivivo, que, pela perspectiva da história, por enquanto ainda não se converteu, não é? Então, há coisas a se cumprirem historicamente no nosso horizonte. Mas, como eu disse, quando você leva o historicismo às últimas consequências, assim como você, quando leva o dispensacionalismo às últimas consequências, usa apenas esse sistema, um ou outro, ou os demais, você acaba se tornando refém desses sistemas e perde na essência. Os dispensacionalistas, por exemplo, olham com muito carinho para Israel e o fazem com grande acerto, do meu ponto de vista. Não sou dispensacionalista, mas vejo que Israel é sim, nos evangelhos, no Novo Testamento e na história contemporânea, a ampulheta de Deus. Você quer saber se estamos nos aproximando ou não do fim? E a Bíblia mesmo diz que estamos nos aproximando do fim desde a ressurreição de Jesus, não é? Por quê? Porque Israel rejeita o Messias, e então o evangelho vai para os gentios, e o tempo dos gentios tem um prazo para se cumprir. Ótimo. Agora, quando você quer destrinchar todos os detalhes das profecias do Apocalipse ou dos livros proféticos como Malaquias, muitas vezes a gente cai em armadilhas. Querer, por exemplo, discernir o que é o 666 em detalhes, ou quem seria o 666 hoje, o que significa cada chifre da besta. Ela tem 10 chifres, embora tenha só 7 cabeças. Qual foi a cabeça ferida de morte que o falso profeta vai restaurar a vida? Quando eu era seminarista, eu tinha convicção absoluta de que a cabeça ferida de morte da besta era o comunismo. Talvez até seja, porque vira e mexe ele quer voltar. Só que na época que eu estudava, a teologia da moda era a teologia de libertação, onde a fé cristã dava grande importância e grande força para os sistemas de esquerda. Então, era natural que eu interpretasse como comunismo que estava em baixa na história, mas que pela fé, pela militância esquerdista da igreja, voltaria com grande força. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas pouco importa. E é aqui que eu queria chegar. O Irã é a Pérsia. Ele está presente na história de Israel e está presente no futuro da humanidade. Porque na profecia de Daniel, depois que os 4 grandes impérios que já se passaram, né, conhecidos como o babilônico, o medo-persa, macedônico e o Império Romano, passaram. Mas
Daniel, no fim do capítulo número 2 de seu livro, diz que surgiria um quinto reino com sombras da força do Império Romano, mas impurezas dos outros impérios, e que seria o último império humano. Porque, logo depois, sem que mãos humanas participassem, uma grande pedra seria cortada da colina, rolaria sobre a estátua e reduziria todos os impérios da história a cinzas. E se ergueria ali um grande monte para a eternidade. É o monte do Senhor, é o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito claro para qualquer pessoa que lê a Bíblia de forma completa e examina o capítulo número 2 do livro de Daniel. Ótimo! Então, qual é a importância da Pérsia hoje? Assim como os outros impérios que já passaram, ela faz parte da constituição do último império humano da Terra, comandado, segundo interpretamos pelo livro de Apocalipse e também pelas profecias de Daniel, sobretudo as do capítulo 7, 8 e 9, pelo anticristo, pelo falso profeta. Pouco nos importa identificá-los. Não vai nos ajudar em nada. Aliás, o que a gente tem perdido de tempo e de energia especulando sobre quem é, quem deixa de ser, por que deixa de ser, é uma grande bobagem. O próprio apóstolo João diz que muitos anticristos já surgiram. Agora, quem é refém, por exemplo, do sistema idealista, sobretudo os irmãos e irmãs queridos que esposam o amilenismo, não dão a menor importância para essas questões. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos. Entender o Apocalipse apenas como um resumo da história do bem contra o mal, bem contra o mal, bem contra o mal o tempo todo, e que, no fim, Jesus vence, eu penso ser reduzir aquele texto a uma simplicidade que ele não tem. Ele tem muito mais a nos revelar. Deus não quer que nós saibamos identificar exatamente quem são as pessoas, as figuras da escatologia. Ele quer que nós estejamos prontos, preparados para, primeiro, não cairmos na lábia, que é o que vai acontecer com a maioria esmagadora do mundo. Eles serão iludidos e enganados pelo espírito de mentira que o apóstolo Paulo descreve em 2 Tessalonicenses, capítulo número 2. Apenas aqueles que se mantiverem firmes na palavra não serão engodados pela capacidade impressionante que o império do mal, esse último império humano a ser instalado, vai exercer sobre toda a humanidade. Um fascínio inacreditável. Tivemos paralelos na história? Tivemos. Você se lembra do fascínio que Hitler desempenhou sobre a Alemanha e todos os seres humanos simpáticos ao nazismo? Aquilo era diabólico, hipnótico, inexplicável do ponto de vista da razão. Sobretudo porque nasce, cresce e se desenvolve no berço da reforma protestante, a Alemanha. Então veja, o diabo e as suas crias têm poder de sedução que nós não podemos desprezar. De jeito nenhum. Devemos estar atentos. Mas como é que eu vou saber quem é? Você vai discernir pelos frutos e pelas propostas. Mas para isso, você precisa estar muito bem firme nos valores e mandamentos e propostas da palavra de Deus, porque tudo aquilo que o anticristo e o falso profeta, seja quem forem, no meu ponto de vista são sistemas e não pessoas, tudo que eles propuserem, como eles vêm propondo ao longo dos últimos anos, se opõe à vontade de Deus, se opõe de forma vigorosa, clara, evidente, basta querer enxergar. Mas elas vêm vestidas e revestidas de sabedoria, ciência, inteligência. Eu não sou contra a vacina não, tá? Quando eu falo da ciência, eu estou falando do cientificismo, né? Mas eu sou um grande adepto dos avanços científicos, que, aliás, nasceram por causa dos cristãos e da fé cristã, mas esse é assunto para outro dia. Veja,
O que Deus espera que nós façamos e saibamos por meio das profecias que ele registrou nas Escrituras é simplesmente discernir os tempos, que são cada vez piores, e permanecermos fiéis a Deus. Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para uma das 7 igrejas lá do Apocalipse. Ser fiel até a morte significa, você é fiel hoje? Que bom. Mas você vai continuar sendo fiel até morrer, porque o império da mentira, da maldade, do engodo, do engano, está se instaurando a olhos vistos em nossa história, em nosso mundo, em nosso tempo. E muitos de nós estão sendo arrastados. Pastores, líderes, gente que fez grandes coisas pelo reino de Deus, sendo iludidos pela ideologia desse mundo a olhos vistos. Também se escorar em figuras políticas da direita como reação a isso, não é o correto. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, conheça a vontade de Deus, a palavra de Deus, e saiba discernir tudo aquilo que se opõe a ela. Se a proposta da sociedade, se a proposta dos governos, se a proposta do mundo se opõe à vontade de Deus, você pode ter certeza, é o reino do anticristo se instalando. Né? O último anticristo ou dos anticristos que João disse que apareceriam na história. O nosso papel não é impedir o aparecimento deles. É com muita tristeza que eu vejo irmãos e irmãs militando, tentando impedir que o anticristo apareça. A Bíblia diz que ele vai aparecer. É da vontade de Deus que ele apareça. Isso faz parte da soberania divina. Não é meu papel, nem seu papel, impedir que o anticristo nasça e reine. Porque ele vai ter que reinar para ser destruído pelo assopro da boca de Jesus. E nós estaremos na companhia do Senhor. Não é meu papel impedir o anticristo. Meu papel é impedir que o anticristo me corrompa. E corrompa meu irmão e minha irmã. E como é que eu vou impedir isso? Ensinando a verdade, ensinando a palavra, os valores do reino. É isso que deve nortear a nossa vida. Jesus disse, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Está lá em Mateus 24:13, quando Jesus fala dos últimos acontecimentos da história. Muita coisa que o Apocalipse fala, nós não conseguimos discernir de forma clara. Mas a maioria da mensagem a gente sabe. O mal vai prosperar, vai perseguir os discípulos de Jesus, né, os seguidores do Cordeiro, como diz o texto, mas será vencido pela volta de Jesus. Ah, mas nós vamos ser arrebatados antes, no meio, depois. São detalhes. Cada irmão, seja ele pré-tribulacionista, meso-tribulacionista como eu, ou pós-tribulacionista, tem razões bíblicas para crer. E cada um deles tem fraquezas na defesa dos seus argumentos. Nenhum deles é perfeito. Porque Deus não quer que nós saibamos com certeza como serão as coisas. Deus quer que nós saibamos com certeza o que Ele espera de nós. Fidelidade, manutenção da nossa devoção ao Senhor, pregando o Evangelho com amor. Não acusando, não condenando, não destruindo. Porque Jesus é aquele que não apaga o pavio que fumega, que não esmaga a cana quebrada. Isso é uma coisa que o diabo tem deixado aos borbotões aí pelo mundo. São pessoas quebradas, destruídas, arrasadas, que só Jesus pode pegar da sarjeta e restaurar, usando a mim e a você. Esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus. Ah, mas estourou a guerra de Israel. Estamos perto do fim? Claro que estamos. O apóstolo Pedro já disse isso em Atos capítulo número 2. Quando ele disse que a profecia de Joel se cumpriu no dia do Pentecostes. E a profecia de Joel começa dizendo que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. Então nós estamos nos últimos dias desde a época de Pedro. Muito mais perto do último dia do que Pedro estava. Veja, é fundamental não querer identificar e rotular e dizer exatamente como serão as coisas. E eu quero terminar fazendo um paralelo com o nascimento de Jesus. Já fiz isso e repito onde quer que eu possa repetir. Os eruditos bíblicos da época de Jesus
conheciam as profecias a respeito do advento do Messias de cor e salteado em vários idiomas. Mas eles construíram um sistema interpretativo com tantos detalhes que quando Jesus nasceu e não correspondia a maior parte desses detalhes, eles rejeitaram Jesus como Messias. Caíram numa armadilha do diabo. O que que Deus quer que eu e você saibamos? Primeiro, que Ele é Senhor da história. Segundo, que Jesus está prestes a voltar. Terceiro, que Ele espera que eu me mantenha fiel a Ele até a morte, mantendo o padrão de vida e conduta ensinado nas Sagradas Escrituras. Quarto, que eu não desanime diante da perseguição. Se eu for arrebatado antes, aleluia. Se eu tiver que enfrentar a ira do anticristo, amém. Como os meus irmãos e irmãs do primeiro século fizeram, eu me somarei a eles, mas eu não desanimarei, porque sei que no fim de tudo, Jesus vem para reinar eternamente. É disso que eu preciso alimentar a minha fé e a minha esperança, e não com especulação. E para terminar, a Bíblia nos exorta a orar pela paz de Jerusalém, pelos irmãos e irmãs que estão sofrendo por causa da guerra, nesse mesmo momento, seja em Israel, seja no Irã, seja onde for. Um ósculo santo para todos. Deus abençoe.